Olá, que grande alegria poder reencontrar vocês novamente nessa jornada maravilhosa que nos proporciona perceber múltiplos e diversos olhares sobre o ser e fazer da educação. Na aula de hoje, vamos pontuar alguns aspectos importantes sobre a educação na modernidade. Para dar conta disso, separei 3 importantes momentos representados por 3 importantes pensadores: Comênios, Rousseau e Immanuel Kant. A modernidade tem uma preocupação bem clara: a construção de um fundamento seguro para o conhecimento. Esse ideal, espelhado muito bem pelo filósofo Descartes, marcou definitivamente o rumo a partir do qual se encararia as diversas áreas do saber. Não seria diferente quanto à educação. Algumas outras preocupações ficaram muito evidentes nesse período. Entre elas, a necessidade de se definir métodos, formas de pesquisas, estruturas adequadas, enfim, um certo ideal de cientificidade. Claro, comparando-se com o passado, marcado por uma ênfase excessivamente metafísica, ou seja, de muito discurso firmado em crenças. Cada uma dessas ideias e concepções contribuiu, de seu jeito, para que a educação pudesse ser um patrimônio da humanidade, o direito de cada ser humano. Comênios foi um pastor protestante da região da Morávia, atual Alemanha, um dos maiores educadores do século XVII. Escreveu mais de 100 livros sobre os mais variados assuntos, dentre eles o aprendizado das línguas e tratados de pedagogia. Sua principal obra é a Didática Magna, publicada em 1657. Nela, Comênios se preocupou em enfatizar a finalidade, o conteúdo e os métodos que deveriam nortear a educação. Para ele, o objetivo primordial da educação é ajudar o ser humano a alcançar a sua felicidade eterna com Deus. E isto seria conseguido através do conhecimento de si mesmo, da piedade e da virtude. Em relação ao conteúdo da educação, ele dizia que seria possível ensinar tudo a todos, mas como isto não seria útil, defendia que se aprendesse os fundamentos de todas as coisas. Quanto ao método que deveria ser utilizado na educação, sua ênfase estava no método indutivo, particularmente focando 4 princípios: ênfase na aplicação prática, educação deve partir dos princípios gerais, depois para as partes, as matérias devem ser ensinadas em ordem e uma de cada vez, só iria para um outro assunto quando o que está sendo estudado fosse compreendido exaustivamente. Sobre a maneira a partir da qual a escola deveria ser organizada, Comênios foi um dos primeiros educadores a propor educação infantil, implantada 2 séculos depois. Depois viria a escola vernácula, básica, a escola latina, ginásio, a universidade e, por fim, viria o Colégio da Luz, que estudaria cientificamente todo e qualquer assunto. Segundo Comênios, deve-se começar a formação muito cedo, pois não se deve passar a vida a aprender, mas a fazer. Kant foi um filósofo alemão de formação pietista, protestante, escreveu vários livros, entre eles sobre pedagogia, Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Ele advogava também que a função da educação deveria ser a formação do homem moral, aquele homem que age por dever, por imperativos categóricos e não por fatores externos, como recompensa e punição. Ele dizia também que o homem só pode tornar-se homem pela educação. E ele é tão somente o que a educação fez dele. Ele defendia que o aluno deveria também aprender por si mesmo, sem depender exaustivamente de um outro. Kant defendia a busca por autonomia do pensamento, sem a dependência que a falta de senso crítico gera. Nesse sentido, a educação serviria também como uma espécie de porta capaz de abrir a mente das pessoas pela busca de uma vida consciente. Kant sabia que esse processo não seria tão fácil assim, não se atingiria sem esforço. Aliás, para ele, muitos até preferiam, muito mais por preguiça, que outros pensassem e, consequentemente, tomassem decisões em seu lugar. Esse ideal de autonomia, também de liberdade, era fundamental para que o homem pudesse construir o seu próprio caminho, definido muito em razão das boas escolhas morais.
Nesse sentido, por ser um imperativo tomar decisões racionais bem orientadas, a sociedade poderia construir-se e solidificar-se em torno de um bem maior. Segundo Kant, é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Rousseau, um filósofo suíço, escreveu um dos clássicos da pedagogia, conhecido como Emílio, ou da Educação. Neste livro, ele educa um filho hipotético chamado Emílio. De maneira geral, ele defende a tese de que o ser humano é uma tábula rasa, é bom por natureza e é corrompido depois pela sociedade. Bem diferente das ideias religiosas de sua época, que enfatizavam a maldade humana a partir do pecado original. Ele defendia que nos primeiros 12 anos de vida, a criança deveria ser protegida dos vícios do mundo. Deveria ter contato com a natureza, aprendendo a se relacionar com ela. Dessa perspectiva, a educação formal deveria começar a partir dos 12 anos. E até os 15, o adolescente procuraria adquirir conhecimento prazeroso e prático, aprendendo o que quisesse com a ampla liberdade. Dos 15 aos 20 anos, viria a educação para a vida em comum, para a vida em sociedade. Para ele, todas as lições deveriam ser práticas. Teoria somente quando não houvesse jeito. Rousseau, ao contrário da Igreja, que queria uma educação cuja formação orientasse o homem para Deus, defendia que ele, o homem, fosse educado para si mesmo. Um dos grandes méritos de Rousseau foi o da valorização da criança enquanto criança, e não uma miniatura de adulto. O professor seria um facilitador da aprendizagem. Por outro lado, muitos educadores fizeram duras críticas às propostas de Rousseau, chamando-as de elitista, por prever um preceptor para o Emílio, individualista, por separar o aluno da sociedade por tanto tempo, machista, por defender que a mulher deve ser educada para servir ao homem e incoerente, porque ele mesmo deixou seus filhos em um orfanato, não lhes dando educação alguma. O cenário a partir do qual a educação se desenvolveu, do ponto de vista histórico, na modernidade, é riquíssimo. Muitas sementes plantadas a partir das ideias de autonomia, criticidade, liberdade, mediação docente serão colhidas mais à frente, naquilo que convencionalmente chamamos de contemporaneidade. Isso pode ser observado de forma clara em diversos movimentos, como, por exemplo, o da Escola Nova, que tanto inspirou a educação no Brasil. Bem, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá!